O padre Fábio de Mello, um tempo atrás, havia dito sobre a sua luta contra a depressão. E agora voltou a falar novamente que o fantasma da depressão tem sido uma realidade na sua vida. Num show recentemente, em um dado momento, ele faz uma oração por aqueles que o acompanham, pelos desafios, e ele diz que repreende no sangue de Jesus, no nome de Jesus, a sua própria depressão, as suas próprias limitações. Ele fala do problema da depressão, fala do seu pecado, fala das suas dificuldades com a depressão. Mas a parte que eu fiquei feliz é que ele fala sobre o sangue de Jesus e o nome de Jesus, e não o nome de Maria, com todo o respeito que nós evangélicos, cristãos protestantes ou evangélicos, temos aos irmãos católicos e à sua doutrina católica. Eu respeito, não concordo, mas respeito. Assim como todo cristão protestante respeita, eu quero criar assim, respeita, mas não concorda. Porque a palavra de Deus, seja a Bíblia evangélica ou católica, diz que há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então, o bom é que o padre Fábio de Mello, ele reconhece que o nome de Jesus, o sangue de Jesus, tem esse poder para libertá-lo. Mas é importante nós lembrarmos da palavra do Senhor em Atos 10:38, que diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é importante nós entendermos que por toda maldade ou toda opressão, toda manifestação que prejudica o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, tem sim influência do diabo. Eu não acredito que um cristão ele seja possesso por causa do Espírito Santo do novo nascimento, mas ele é opresso na mente. É por isso que a recomendação do Espírito Santo, através de Paulo em Romanos capítulo 12, é que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, para nós experimentarmos qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ali diz que é o nosso culto racional. Agora, tratando-se do padre, é provável que muitos cristãos protestantes já dizem assim, não, porque é por causa da idolatria, por causa que ele não tem comunhão com Deus, por causa que ele não é nascido de novo. É muita leviandade da parte de alguém que não conhece a história do padre falar uma coisa dessa. Eu jamais diria que ele está com depressão porque ele não é um nascido de novo, ele não tem o Espírito Santo. Eu não conheço a vida dele, não conheço a comunhão dele com Deus. Eu não conheço o relacionamento dele com Deus para falar isso. Alguém pode dizer assim, mas ele é um padre, ele não é nascido de novo. Isso é muito pessoal, porque na Bíblia também nós encontramos homens que nós não questionamos a sua comunhão com Deus com quadro de depressão. Tem outro nome, mas a gente vê que a situação é uma situação de depressão. Às vezes a pessoa está com muita gente e ela se sente sozinha. O profeta Elias, por exemplo, muitos defendem que aquele problema dele, aquela situação em que ele pede a morte a Deus, que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, era um quadro de depressão. Era um homem que Deus se manifestava através dele. Ele enfrentou os profetas de Baal, matou os profetas de Baal, e agora é ameaçado por uma mulher, esposa do rei, a Jezabel, e ele entra num quadro de tristeza, e muitos acreditam que ali seja depressão. Ele pede a morte e diz que não é digno nem de viver. Mas o importante é que Deus não fala assim, já que você quer morrer, então morra. Não, Deus vem em seu socorro. Deus usa pássaros, corvos, para alimentar o profeta. Deus manda anjo para alimentar o profeta. De forma sobrenatural, a alimentação, a comida se materializa e fortalece o profeta. E Deus deixa uma coisa muito bem clara para ele. Você ainda tem uma missão a fazer. Então eu acredito que Deus tem um grande projeto na vida do padre Fábio de Mello. Eu acredito. Por ele ser uma pessoa
que expõe a sua fé, expõe o nome de Jesus, porque ele acredita que tem uma missão na terra, então acredito. Agora, o meu voto, os meus votos e o meu desejo, como o desejo de todo cristão, é que ele se encha da palavra, que ele fique literalmente dependente do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ele tenha o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, o Senhor Jesus tenha a liberdade de confrontá-lo doutrinariamente e levá-lo a ter uma comunhão real com Deus. Eu não desejo que ele abandone o celibato porque agora ele é um padre e ele está em situação difícil. Não, ele tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que ele possa experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas nesse tempo como cristão, eu acompanhei muita gente, já tive notícia de muita gente que teve quadro depressivo, e não é uma coisa fácil. Não é uma coisa para você falar assim, isso é frescura, isso é bobagem, isso resolve só orando. Não, é uma coisa muito séria. Alguém poderia dizer assim, o padre Fábio de Mello, ele poderia se casar, ter filhos, assumir uma paróquia, ou assumir uma igreja, e claro, essas coisas com certeza traria alívio para a vida dele, mas não resolveria o problema, porque o problema da depressão ele vai resolver em comunhão mesmo com Deus, oração, dependência do Espírito Santo, consciência, renovação da mente de que Deus não abandonou ele, está com ele, e isso vai ser resolvido. Assim como muitos cristãos protestantes, pastores têm depressão, porque mesmo que uma pessoa esteja no meio de muita gente, chega um momento que ela está sozinha no seu travesseiro, e aquela multidão não estará mais com ela. Aquela multidão que acompanha o padre Fábio de Mello nas suas missas, nos seus shows, nas suas pregações, não estão com ele no seu travesseiro. Então, às vezes a pessoa parece estar muito feliz, mas quando ela está sozinha, só ela e Deus sabe os desafios que ela enfrenta, as batalhas que ela enfrenta. É muito complicado esse negócio. A depressão é uma coisa muito séria, que mesmo a pessoa tendo muita gente ao seu redor, se sente sozinha. E chega um momento que ela se isola e deseja ficar sozinha a ponto de não querer mais se relacionar com as pessoas. O fato de uma pessoa ser famosa, ter muitos seguidores, não significa dizer que ela se sente bem acompanhada, amparada, assistida, porque dizem os que têm depressão que quando está sozinho é que a coisa pega mesmo. Ela percebe que de fato está sozinha. Agora, o importante é as pessoas não esquecerem que Deus nunca deixa ela sozinha. Deus sempre está conosco. Deus sempre está com você. Se você está passando por uma situação difícil, de tristeza, de angústia, de depressão, Deus está com você. O Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias, nunca te abandonarei. Deus promete na sua palavra nunca abandonar a nós. Mas é importante nós entendermos que é as Escrituras que nos dará o norte, as Escrituras que nos trará a real compreensão, o real entendimento de como ter comunhão com Deus. Então, os meus votos é que o padre Fábio de Mello saia dessa situação e tenha a consciência e a sensibilidade para entender que o Espírito Santo está com ele. Se ele invocar o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai trazer fortalecimento para a sua alma, fortalecimento para o seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós e que o padre Fábio de Mello encontre no Senhor e na força do seu poder a solução para ter a paz que excede todo entendimento e sair desse quadro depressivo. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.